Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, celebramos a primeira semana do Advento do ano litúrgico C. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz: faça-se conforme a vossa fé. Ou seja, Jesus coloca como condição para acontecer o milagre a fé dos cegos. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, a gente pode ver também a pergunta de Jesus: que queres que eu faça? Vejam, primeiro, aqui é acreditar e depois saber o que quer. No Evangelho de Marcos, repito, saber o que quer e o outro, a fé. Então, são dois instrumentos, amados irmãos, para a graça de Deus. Você saber o que você quer pedir a Deus e, é claro, você acreditar que Deus pode fazer o que você quer. E assim, amados irmãos e irmãs, o cego roga a Jesus: Mestre, que eu volte a enxergar. Isso no Evangelho de Marcos, né? E Jesus, amados irmãos, ordenou: Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, amados irmãos, o homem recuperou a vista e passou a seguir Jesus pelo caminho. A gente vê isso lá em Marcos 10, versículos 51 a 52. Compreendamos, amados irmãos, o limite da graça de Deus é a nossa fé, ou seja, né, a condição para recebermos a graça de Deus é a gente saber o que quer e ter fé que Jesus pode fazer por nós. E assim, amados irmãos, Jesus pergunta: que queres que eu faça? Vejam, né? E vós acreditais que eu posso fazer isso? Vejam, ao cego Bartimeu, Jesus perguntou o que você quer. E aos 2 cegos, hoje Jesus perguntou se eles acreditaram. Então, meus irmãos, podemos perceber que quando queremos o que Deus quer, podemos o que Deus pode e fazemos o que Deus faz. E assim, amados irmãos e irmãs, como somos perdoados, também somos curados, ou seja, ao receber a cura física, também recebemos a salvação, ou seja, também recebemos a cura da nossa alma, né? Então, o pecado, amados irmãos, que estava oprimindo a nossa alma também, nós somos libertos, ou seja, nós somos salvos também. Então, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os cegos saem anunciando Jesus. Vejam, né? Eles espalham a fama de Jesus. E no Evangelho segundo Marcos, o cego Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Então, amados irmãos e irmãs, que também nós sejamos curados da nossa cegueira espiritual, pois muitas vezes, amados irmãos e irmãs, buscamos o que é da terra e esquecemos de pedir o que é mais importante, a nossa salvação, ou seja, buscar aquilo que é do céu. Então, meus irmãos e irmãs, lembre, estamos hoje na primeira semana do Advento e o tema central é vigiai e orai. Então, que nós estejamos em vigília e lembre, né, daquilo que eu tenho repetido várias vezes durante as Santas Missas. Aqui na terra, nós estamos em oração. No céu, nós vamos estar em adoração. Ou seja,
adoração perpétua. Então, meus irmãos, que nos afastemos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que como já disse, né, que a gente queira o que Deus quer, para a gente poder o que Deus pode e fazer o que Deus faz. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.